Salve, salve, galera. André Brito na área novamente aqui no Endcast para falar sobre um tema que a gente adora, não é mesmo? Falar sobre felicidade é bom demais, né? E esse episódio tá mais do que especial, galera. Eu tenho motivos de sobra aqui para chamar de um episódio especial. Primeiro que nós estamos aqui com um amigo, um ex-colega de turma, né, uma das pós-graduações. Ele que é, além de amigo, né, ex-colega de pós-graduação, também podcaster. Olha que honra. Um dos meus incentivadores a estar aqui hoje. É uma alegria imensa estar aqui com o filho da Dona Isilda, do senhor Ariovaldo, o irmão da Flávia e da Margarete e o pai orgulhoso da Gabi. Tô falando do senhor mesmo, doutor Fabrício Vieira, mais conhecido como doutor Teia agora, é isso? É isso aí. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz, primeiro por estar te encontrando, né? Nesse projeto que meio que indiretamente eu ajudei e fico muito feliz por isso. Diretamente, né? Cara. Fico muito feliz porque realmente sei de toda a sua capacidade, todo o seu conteúdo, acompanhei muito de perto aí até a questão do André profissional e agora conhecendo um pouco mais aí do André podcaster, do André pessoa, do André que fala sobre felicidade, né? E a gente... Parece que é uma palavra tão difícil, mas ao mesmo tempo a gente descobre que é tão simples, né? Não é? E a gente complica tanto, né? Então, é uma honra estar aqui e hoje o assunto é maravilhoso, né? Eu tenho, enfim, uma paixão enorme e tenho certeza que quem está nos assistindo vai gostar muito, principalmente que nós temos um convidado também que é muito especial. Não é? Cara, que alegria ter você aqui, ainda mais que a gente vai conversar hoje. Olha, gente, o outro convidado que está aqui hoje veio de longe, rodou quilômetros e quilômetros para estar aqui, né? Nós estamos aqui com ele que já foi, se é que dá para deixar de ser, mas ele que já foi ator, já foi fotógrafo, promoter, videomaker e atualmente é pedagogo. Olha só, gente. Ele que vem buscando cada dia mais conhecimento na área da educação, especialmente na educação de crianças com necessidades especiais. Com vocês, gente, um cara que está aqui de passagem, né, por Franca, parou aqui para gravar esse episódio, o Douglas Mendonça Rodrigues. Seja bem-vindo, viu, Douglas? Obrigado, André. Estou muito feliz também com o convite. Surgiu tudo de um jeito bem inusitado, né? E graças a Deus a gente conseguiu encaixar. Fiquei muito agradecido mesmo. Que bom. A gente se sente honrado com a sua disponibilidade e generosidade de estar aqui, viu, Douglas? Essa curiosidade, essa peculiaridade aí, né, de como que surgiu, eu vou ter que contar aqui, pode? Pois é, né? Claro. A gente estava assistindo o mesmo vídeo no Instagram. Isso. E aí, um vídeo, inclusive, da ilustre, maravilhosa doutora Ana Beatriz Barbosa, né? E aí o Douglas fez um comentário que eu achei brilhante, contando um pouquinho da história dele. Na hora eu já curti, já comentei e já chamei ele para conversar. Falei, cara, que história é essa? Me conta e tal. Plagiei o Fábio Porchat, né? Que história é essa? E aí ele me contou, eu falei, nossa, peraí que eu acho que eu tenho um amigo que vai ser útil nessa história aqui. E aí falei primeiro do podcast de vocês, né? Falei do Dr. Fabrício, e conversa vai, conversa vem. Vamos gravar? Vamos gravar. E aí o Douglas está aqui hoje pra gente conversar. Né, Douglas? Estamos aqui. No meio de uma viagem, paramos para gravar, falar um pouquinho sobre assuntos tão necessários, né? E eu fico muito feliz que eu já tento uma oportunidade para contar um pouco da nossa história, falar uns assuntos. E fiquei encantado com você ver o comentário e se sentir interessado, viu? Que bom, cara. Eu fico feliz de verdade. Eu fiquei tão feliz que eu até pulei um pedaço da sua introdução. Você reparou, não? Não falei que o Douglas é o filho da Dona Marise, né? Do seu Wagner, irmão da Eunice, da Lídia, da Suzane, do Sandro, que já tá olhando a gente de outro andar, né? E do João Neto também. É o papai do João Pedro e do Paulo Henrique. Isso. Que show, cara. Aliás, acho que esse último detalhe aqui, esse último cargo que você tem, vai preencher a nossa história hoje, né? E é o principal de todos. todos. É o principal. Foi isso que transformou a sua vida, ser pai? Com certeza. Foi, né? Aqui, como fala muito de felicidade, isso é a minha felicidade, literalmente. Porque eu sempre tive o sonho de ser pai. Eu já sabia que seria através de adoção. E
tudo aconteceu no momento que eu estava bem numa bad difícil, eu tinha perdido minha avó, no meio da pandemia. Então, aquela situação que todo mundo estava passando difícil, eu estava um pouquinho mais. Catastrófico mesmo. Já tinha, acho que 2 anos que eu tinha dado a entrada no processo, né? Tava num túnel escuro, porque o período, quando você pretende adotar alguma criança, você faz um cadastro, depois você faz um curso preparatório, entra para uma fila e aí é um túnel escuro. Na minha época, lá em 2018, hoje em dia já deu uma evoluidinha, né? Que tem busca ativa por internet. Na minha época não tinha isso. Eles estavam falando em começar isso. Então, estava num túnel escuro. E aí, no momento que eu estava bem deprê mesmo, querendo desistir de tudo, Deus jogou 2 cordas para eu segurar. 2 de uma vez. E de uma vez mesmo. Porque, assim, eu falo que eu passei por todas as etapas de uma gestação. Inclusive, quando o meu pedido era uma criança, né? Até então. E aí, quando falaram, eu recebi mensagem do pessoal e falou que eram 2 irmãos, eu falo que foi a sensação daquela mulher que tá grávida, de uma hora que abre a barriga, fala, é 2. E aí, o que eu vou fazer, né? Surpresa! Na época, eu era servidor público. Eu tirei licença, né? Paternidade, apesar de vir escrito maternidade. Mas eu tirei 6 meses, né? Aí eu sempre falo, gente, eu tinha que ter tirado 2. 2 de 6 meses, né? 2 de Dobrado, 6, porque né? foi 2 filhos, né? Mas é uma pena. Infelizmente, a legislação nessa parte... Não, até o direito... Ela não ampara no caso de gêmeos, é um só. É um período só. Até o direito foi como se fosse gêmeos, né? Embora seja trabalho em dobro, né? Aliás, eu acho que é mais que o dobro, porque quando vem um só... Você tem intervalos ali, né, para se adaptar. Quando são 2, enquanto um, você acha que tá resolvido, o outro tá demandando e não para, né, cara? É um loop infinito. E assim, o meu, em particular, ainda mais um pouco, né? Porque assim, eu fiz um pedido de adoção solo, né? Monoparental. Então, eu tinha pretensão de uma criança, de repente eram 2. Eu tive que mudar de casa, para uma casa maior. E aí, eu recebi a notícia num dia, no dia seguinte eu fui visitá-los no abrigo. E aí, eles me passaram, estava em época de pandemia, então eu tinha que entrar por um lugar afastado, era tudo bem, bem isolado para preservar as outras crianças. E aí, eles me passaram algumas informações e falaram assim, vamos chamar os meninos. E no que foram chamar, o rapaz, o psicólogo, me informou que a criança mais nova... que para mim já eram meus filhos, porque eu só tinha visto uma foto e já tinha nascido para mim no meu coração. Me informou que meu filho mais novo tinha o laudo de autismo, né? E aí, a hora que eu fui dar aquela baqueada, eles vieram no corredor e ele falou, é para conhecer meu pai? Nossa. Então, foi assim, a resposta de Deus na minha cara, assim, jogada, né? Não teve tempo Naquele nem de momento pensar. ali acabou qualquer dúvida, que nem deu tempo de surgir. A hora que eu fui para trás, assim, já veio. E aí, na época, ele tinha um laudo, mas ainda não tinha fechado, porque faltava avaliação neuropsicopedagógica, né? E aí... O meu outro filho já tinha vivenciado algumas situações mais complicadas. O mais velho. Já tinha passado situações, por exemplo, de final de ano, os 2 terem sido pegos por uma família para passar só a data de Natal. E no meio do dia, eles devolveram o Paulo Henrique, que é o mais novo, que é autista. Então, ele ficava o tempo inteiro assim, meu irmão tá atrapalhando, ele tá agitando muito, ele tinha essa preocupação, essa carga de cuidar do irmão, sabe? Nossa, puxado para uma criança, né, cara? Que idade que ele tinha? O João Pedro tinha 8. E o Paulo Henrique? E o Paulo Henrique tinha 5. Então ele já tinha um instinto de cuidar do irmão com 8 anos. Eu vou te falar que não era nem instinto, ele tinha como obrigação. Porque para eu tirar isso dele, demorou um tempinho, sabe? Mostrar para ele que não era uma obrigação. Claro que o irmão tem aquela coisa de ajudar muito,
Mas, assim, tirar dele essa responsabilidade. E essa preocupação. Ele se preocupava muito se... Eu não sei, acredito que às vezes poderia passar na cabeça dele se eu não iria querer os dois por conta do irmão, pelo que Sim, aconteceu, né? Mas graças a Deus foi com muito amor. E eu falo assim, as pessoas até hoje, vai fazer, em junho faz 4 anos que eles vieram para mim. Dia 4 de julho. E até hoje, quando eu conto a história, que as pessoas falam assim, parabéns pela sua atitude e tal. Eu entendo o que as pessoas estão falando, mas em mim bate assim, eu só me tornei pai. E quem me salvou, porque quando as pessoas falam isso, eu entendo que é nesse intuito assim, você salvou dos crianças. Então. Mas eu sempre falo, eu não salvei ninguém, eu fui salvo. Porque eles preencheram minha vida de um jeito e preenche. Que só quem... É muito clichê falar isso, mas só quem é pai, quem é mãe ou quem cria alguma criança que vai entender, né? É clichê, mas é verdadeiro, né, Douglas? É um clichê que só quando vira que sabe. Não tem como ser diferente, né? Depois que a gente experimenta essa emoção de ter alguém ali que depende única e exclusivamente de você, que você faz a diferença na vida dessa outra pessoa, vira mesmo uma chavinha, né? E assim, em relação ao autismo, eu tinha prestado concurso público em 2016 para recreador, tive uma experiência na escola como recreador, como secretário, como apoio pedagógico, a diretora da escola sempre queria me empurrar para a inclusão e eu querendo fugir, porque o meu Seu irmão... chamado já estava te batendo na porta. Mas assim, na época era difícil para mim, porque o meu irmão Sandro, que faleceu, quando ele faleceu ele tinha 3,5, eu acho, 2,5, eu acho que eu 5, eu era muito pequeno. Mas ficou para mim uma coisa, porque ele tinha síndrome de Down. Mas ele não faleceu por isso, foi um acidente hospitalar. Mas me machucava a inclusão, sabe? Me remetia a ele. Então, quando ela me insistia muito, eu falava, não, eu não vou ficar bem e tal. Então, assim, quando eu fui para apoio pedagógico, eu organizava quem ia ficar com quem na inclusão, estava sempre de olho. Então, eu fui aprendendo muita coisa. Fiz uma pós na época de docência e gestão escolar. E aí, quando isso tudo aconteceu, dos meus filhos virem para mim, ter o laudo de autista, aí eu entendi essa passagem minha para aprender, sabe? Aí eu falei, então agora fez sentido. Era uma preparação. Porque por mais que eu não fiquei ali direto como apoio de uma criança, eu estava o tempo inteiro convivendo. E nessa escola, inclusive, eram níveis mais severos de autista. Era de criança que não conversava, que se jogava no chão, que se machucava, que se mordia. E eu vi muita evolução. Eu vi uma evolução na época, em 2019, de uma criança que não falava, não parava dentro da sala, estudou 2 anos nessa escola, com profissionais que estavam, às vezes não eram nem formados, mas que queriam fazer certo, sabe? Que tinha a boa vontade. Essa criança, quando saiu, ele era o melhor aluno da sala. Que massa. Conversava, fazia tarefa, ficava na sala. E série infantil 5, início da alfabetização, né? Saindo ali, começando a escrever e ler. É a diferença que um profissional que tem vontade faz na vida de um aluno, né? E aí, quando meus filhos vieram, a vida virou de cabeça para baixo, né? Porque muita coisa para um pai solo, mas graças a Deus era tudo que eu precisava. Eu sempre falo assim, tem uma música gospel que tem uma frase que ela resume tudo isso, a minha história. Ela falou assim que Deus só investe nos sonhos de quem tem a fé para alcançar. Nossa, que bonita essa frase. Que música que é? É do Jonatas Fonseca. Vou procurar depois, eu adoro. Chama Sonhos. E ela resume essa fase minha. Essa fase não, minha vida, né? Porque a história dos meus filhos foi assim. Eu literalmente... Tem gente que chama de fé, tem gente que chama de lei da atração, né? Tem gente que chama basta sentir. A Mariana Rios tem um negócio sobre isso.
Eu literalmente fiz isso sem saber. Antes dos meus filhos virem, antes de eu dormir, por exemplo, eu orava, olhava para minha cama e agia como se estivesse comigo. E quando isso tudo concluiu, eu falei, nossa, Deus foi tão generoso que eu ganhei duplamente na Mega Sena, né? Sozinho. Uou, bonito de ouvir, hein? Eu tô aqui viajando na história, parece que eu tava lá assistindo, cara. Viajei tanto que eu ainda nem te perguntei a clássica pergunta inicial aqui do Endcast, Douglas, que eu vou ter que voltar nela agora, cara. Depois a gente continua isso, da onde você parou. Eu te respondi ela antes de você me perguntar, na verdade. Exatamente. Foi, eu vi que a resposta já tá intrínseca aí nessa história que você já contou. Mas traduz aqui pra nós, né? O que é felicidade pra você, Douglas? Eu vou voltar a falar, meus filhos. Pode parecer, assim, clichê, né? E pode parecer curto, mas é porque com isso tudo que eu contei, dá para imaginar a grandiosidade. E eu falo que eles são minha felicidade porque realmente eles vieram no momento que eu estava sem nada de felicidade. Eles te preencheram de Sim, felicidade. eles trouxeram a felicidade. Que lindo isso, cara. Doutor, e pro senhor o que é felicidade? Eu acho que é viver o presente. Eu acho que a minha busca hoje é muito isso, viver o presente. Não sofrer com o futuro e não reviver o passado, mas aprender a respeitar o passado, mas não viver o passado. Sim. Viver o presente. Então eu acho que é um exercício constante, né? Constante. Dificílimo, tem até técnicas hoje, né, que ensinam essa arte. É um desafio, é um desafio diário. Todo dia eu acordo e falo, não, eu quero viver hoje. Amanhã eu não sei como é que vai ser, não importa, eu quero viver o hoje. Fantástico. Eu falei que ia ser especial, gente, você já prepara aí que vem pela frente. Douglas, diante dessa constatação, né, que seus filhos te preencheram de felicidade, você aguardou por esse momento, você sentia esse momento antes dele se tornar realidade. De que forma que você enxerga, assim, houve um planejamento da sua parte, mas deve ter tido perrengues também, né? Para você chegar até aí e chegar a concretizar essa adoção. Você pode contar um pouco mais dessa dificuldade, desse túnel aí que você não via o final? Na verdade, as dificuldades eram até mesmo antes de eu dar a entrada no processo. Porque, assim, eu sempre tive o sonho de ser pai, eu sabia que seria por adoção, e isso é algo muito natural na minha família, tanto que no processo o psicólogo me perguntava muito. Mas por quê? Porque eu respondi, nunca servia. Até que eu entendi, porque assim, a minha mãe tinha eu e meu irmão Sandro, que já faleceu, casou com o meu pai, que tinha 3 meninas, e isso para mim sempre foi algo muito natural. Ela adotou as filhas do seu pai. E ele, eu e meu irmão. Uhum. Só que eu não vejo como pai adotivo. Acho até bom falar isso, que assim, sempre que eu falo sobre o assunto, algumas coisas eu gosto muito de frisar, que são as minhas lutas pequenas. Uhum. Quem se torna pai ou mãe através do processo da adoção, antes eu achava que isso era neura minha, mas eu vi o Antônio Fagundes falando a mesma ideia, então pensei, então não estou tão errado. A gente precisa abolir o termo adotivo e adotado. Primeiro porque adotar é um verbo, né? Não é um adjetivo. Então, a criança, quando ela vem para uma família através do processo da adoção, ela não foi adotada, ela se tornou filho. Uhum. Assim como eu não sou um pai adotivo, eu sou um pai. A hora que você pegar a certidão de nascimento, vai estar lá. Filiação. Douglas. Meu nome. Tanto que não há nenhuma informação a esse respeito. Filho, vai estar o nome da criança. Então, a gente, é um problema estrutural isso, né? Uhum. Mas sempre que eu tiver oportunidade, eu vou falar sobre isso, que a gente precisa abolir isso. Você falou de um outro também, que é a questão do nome que veio na licença, né? Veio licença maternidade, mas é uma licença paternidade, né? Na verdade, como pai solo... Mas, na verdade, legalmente falando, nós estamos falando de licença maternidade. Olha que esquisito. Porque a paternidade é poucos dias. Porque, na verdade, é o seguinte... houve uma modificação na legislação há pouco tempo. Há pouco tempo, se nós falássemos isso há 10 anos atrás, o Douglas não teria esse direito. Né? Só a mãe teria direito.
Entendi. Só a mãe. E mesmo em caso de adoção, era por curtos espaços de tempo e dependia da idade da criança, da criança adotada. Se, por exemplo, se ela tivesse mais de 8 anos, não teria direito. Como se Umas não coisas demandasse loucas. uma adaptação, né? Ali. Aí, há pouco tempo, nós tivemos uma alteração na legislação autorizando também que o pai pudesse, né, receber, pudesse ter o direito de também gozar da licença maternidade, caso a mãe não pudesse, ou em caso de situações igual o Douglas, de pai solo. Sim. Só que continua chamando licença maternidade. Entendi, porque entendi. a paternidade, a licença paternidade é aquela de 5 dias só. Uhum. Né? 5 dias E é corrido. diferente desse que tem o intuito de criar laços com a criança, com a pessoa, enfim. O intuito principal da licença maternidade, nós vamos falar disso ainda, né? Coisa mais estranha, mas enfim, é isso. O intuito principal da licença maternidade é de criação de laços, né? Sim. Da paternidade, na verdade, e até uma questão cultural, é apenas Organizar, conhecer a prole ali naquele momento e depois voltar para o trabalho. registrar e voltar a trabalhar. Coisas que ainda é arcaico, né? É. Mas, enfim. E o interessante é que num processo de adoção, eu acho que é mais importante do que Muito mais. na filiação natural. Muito mais. Porque aquele momento que você precisa criar vínculo, ele é muito, não desmerecendo a outra A filiação situação, natural. mas assim, é muito mais necessária por conta da situação que a criança já viveu antes, né? Ela tem que se ambientar, né? O que ela vai passar a viver a partir de então. Você também teve que se adaptar a eles, né? E quanto a essa questão de maternidade, eu já sou acostumado. Pai solo é quase invisível. Por isso que eu tô sempre correndo atrás, comentando post, tô lutando, porque assim, inclusive na comunidade autista. Sim. A gente só ouve falar mãe atípica, mãe de autista. É porque, infelizmente, ainda é uma realidade, Douglas. Você mas está assim, vivenciando eu não isso falo- e eu vivencio isso, né? E eu não falo isso assim para eu ser elogiado, pra nada. Não. Para que a gente, apesar de ser pouco, a gente precisa valorizar os que tem. E nem falo por mim. Não, e além de valorizar, Douglas, eu acho que também é nós trazermos também o pai para essa responsabilidade. Sim. Né? Porque, infelizmente, ainda a maior parte das situações, é claro, nós temos ainda uma questão cultural, nós temos uma questão histórica, de que, de fato, a mãe é a que cuida tudo, né? Mas, aí eu observo, e o Douglas está aqui para mostrar isso para a gente, ainda há uma omissão dos pais muito grande. Quando não, é muito comum, André, a gente observar que quando o pai tem a notícia, né, imaginando uma situação de um casal, né? Quando o pai tem a notícia de que a criança tem autismo ou algum transtorno ou algum problema de saúde ou alguma deficiência, não é incomum dele sair fora, dele abandonar a família. Nossa. Infelizmente. Isso é realidade. É um dado triste, Isso é realidade. mas é real. É realidade. Então, assim, Douglas, a gente sabe que ainda é uma exceção. Você ainda é uma exceção, mas eu acho muito bacana isso, você trazer essa questão. Olha, eu não quero mais que a gente fique falando de mãe. De mãe atípica. Cadê o pai atípico? Sim. E cadê até os casais de pais atípicos? Por exemplo, eu fiz uma temporada de pod live no meu Instagram e eu entrevistei, acho que 2 ou 3 casais homoafetivos que adotaram crianças. E que são autistas. E que tem algum... Um tem o laudo de autista, ou tem de alguma coisa ali que está resolvendo ainda, mas está bem próximo. Então, assim, a configuração mudou. Sim. Isso não é só nisso, por exemplo. Na época que eu fui trocar os documentos dos meninos, na Receita Federal, muitos lugares, principalmente saúde, governo, tudo é nome de mãe. Exatamente. Então, aí você imagina eu, com 2 crianças, na Receita Federal, e meu mais velho entende tudo, estava com 9 anos. Ele, Entendi desde mesmo. o primeiro dia comigo, ele pediu para assinar meu nome nas tarefas de escola, mesmo não tendo mudado os documentos, minha assinatura. Então, ele tinha isso. Aí imagina eu e ele, chega lá Na Receita na Federal. Receita Federal, o homem vai lá e põe assim, nome da mãe. Eu falo, moço, é o que tá aí, ó. Filiação. Não, tem que ser nome da mãe. Vai lá e põe assim. Como que foi? Moço, ele não tem mãe, você não tá entendendo. Desconhecida. Colocou, falei, não. Não é desconhecida.
a genitora foi destituída, Sim. então não tem. Sim. Não tem, E tem ele o ouve pai. isso, Mas é uma coisa assim que fizeram ainda bem na parte da certidão de nascimento, porque não existe mais. Hoje é só Agora escrito já filiação. Uhum. Não importa. Mas em outras questões ainda governamentais e oficiais tem esse grande da problema. saúde é o pior. É. Toda vez que eu vou O Então, levar sistema um não é menino- preparado. Então a gente Toda vez precisa que eu- também trabalhar e lutar para essas situações, né, Douglas? Toda vez que eu vou levar eles para vacinar, é o mesmo problema. E é uma situação constrangedora, que não precisa mais. Principalmente eu maltrata vejo a criança. Claro. para a criança, né, cara? Claro, Ele não precisa vivenciar ficar lembrando isso, disso. né? E aí, então, assim, vai muito a fundo esse problema estrutural. Então, sempre tem uma brechinha, tem que dar uma faladinha, porque uma hora vai melhorar. Mas tem mesmo. E eu me perdi onde a Não gente tem tá. problema, a gente começa Eu, tudo eu de tenho novo. uma curiosidade, eu acho que até vem ao encontro, né, do que o André te perguntou, né, dos desafios, né? E eu acho que a questão também de ser pai solo, independentemente se fosse mãe solo também, a gente sabe que os desafios são muito grandes, porque você sem, né, um companheiro, companheira, enfim, né, assumir isso sozinho, eu acredito que também foi uma dificuldade grande, né? Não sei se você tem uma rede de apoio na família, né, que talvez isso possa ter te ajudado, mas conta pra gente como é que foi aí esse desafio também de assumir isso sozinho e até assim, existe até uma pressão da sociedade, né? Porque, não, então se você tem que adotar, cadê a mãe? Eu acabou de falar, né? Ou, enfim, nós estamos, de repente, em situações que as relações homoafetivas também são muito comuns. Então, e cadê o seu companheiro ou a sua companheira, né? Sim. E eu acho que ainda ouço até essa isso. pressão surge, né, no dia a dia. Assim, voltando um pouquinho, eu sempre soube que eu seria pai através do processo de adoção, porque era natural para mim, né, na minha família. Igual eu falei, eu não vejo essa divisão. Na minha família não tem É essa filho, divisão. ponto. Sim. Mas eu sabia que inseminação era impossível, fora da realidade, e também não fazia diferença para mim como seria. Mas chegou um ponto que eu entendi, não, é por adoção. Isso eu ainda estava novo. Mesmo você não tendo cogitado, a inseminação, se fosse uma possibilidade, seria através de uma barriga de aluguel, por exemplo? Que só faz fora do Brasil, custa mais de R$200 mil. Nossa! Ou seja, Entendi. fora de cogitação. Tem até um influencer, que eu não lembro o nome, de Goiás, que ele acabou de fazer Esse trâmite. esse trâmite. Foi para lá para os Estados Unidos, fez... tá Os com filhos menininho do já. Paulo Gustavo, né? Foram do assim Thales, são assim, né? Então eu sabia que era algo fora da minha realidade. E também não me interessava qual seria a maneira. Mas chegou um ponto que eu entendi. Não, vai ser por adoção. Isso eu era novo, eu acho que eu tinha uns 20 anos. Nossa, novo mesmo. Tem tempo. Só que aí, na época, existiam regras muito arcaicas. E eu lembro que uma delas, que era que eu pensava assim, gente, eu nunca vou conseguir realizar esse sonho. Precisa ter um imóvel no nome. Arcaica mesmo, né? Era uma regra básica. Eu lembro bem disso. Eu, quando comecei a atuar no direito, nem se cogitava a possibilidade de se adotar de forma sozinho. Era necessário um casal. Tinha que ser casado. Tinha que ser casado. Tinha que ter acaso. Né? E nós estávamos falando de situação também de relações heteroafetivas. Nem se passava também pela cabeça de imaginar um casal homoafetivo adotando também. Também. Né? Aí, em 2017, uma professora na minha faculdade de pedagogia contou na faculdade uma história dela também, que o primeiro filho dela veio através da adoção na escola, da mãe entregar a criança para ela, e aí fizeram os trâmites legais e tal. Depois disso, ela engravidou, tinha tentado de todos os jeitos engravidar, nunca engravidado. Depois que adotou, conseguiu. Não é raro, né? Acontecer isso. Eu até falei, quando ela contou, eu falei, nossa, já ouvi muita história assim na internet. E eu repito de lembrar, porque quando ela me falou, aí eu trouxe um assunto. Falei, meu sonho é ser pai através de adoção, mas eu acho que eu não vou conseguir por conta dessa história, dessas exigências. Aí ela falou, não tem isso mais. E aí, quando ela falou isso, eu fui atrás. Eu tenho uma irmã que é advogada, a Eunice, que você falou, minha irmã mais velha. E aí eu falei pra ela falou em 2018, não, vamos procurar. Então ela organizou tudo.
apesar que não precisa de um advogado para iniciar, né? Mas É melhor. ela organizou e é melhor. E aí dei entrada. E esse sonho meu, eu nunca quis associar ele a uma outra pessoa. Por quê? Eu tive poucos relacionamentos e o meio eu via que não fluía muito, que se eu fosse depender disso, o sonho ia só para frente. E era um sonho independente. Então, Entendi. eu via as mulheres falando assim, eu vou ser mãe independente. Aí eu pensava assim, gente, que injusto, né? Porque a mulher, quando ela resolve vou ser mãe independente, ela sai, faz o filho e some no mundo e é mãe independente. E ninguém vai ficar sabendo. Aí eu pensava, eu quero ser pai independente, como que eu vou fazer isso? Como é que eu saio e volto grávido, né? Ainda não há essa possibilidade. Mas houve a possibilidade que já existia a adoção monoparental, né? Então, quando eu fiquei sabendo, foi maravilhoso. Dei entrada, fiz o curso, finalzinho de 2018. Após o curso, a gente entra numa fila. E essa entrada na fila, na minha época, como não tinha a busca ativa, você fica sem informação. Porque, assim, infelizmente, a lei brasileira, os números de adoção, quem quer adotar e os que estão disponíveis para serem adotados, não batem. Por quê? Até a criança ser destituída da família biológica, leva-se um tempo. Eles ficam fazendo umas tentativas dentro do familiar biológico, e isso vai criando mais traumas para a criança. A criança vai uma vez para o abrigo, aí vai para casa de uma tia, vai uma vez para casa da avó, volta para o abrigo. Isso vai passando os anos. Ou seja, aquela criança, os meus filhos foram assim, eles foram recolhidos várias vezes. Então, se lá no comecinho ele já tivesse sido destituído, eles teriam evitado vários traumas e eles estariam dentro do perfil que a maioria pede. Que tem relação com a idade? Isso, porque as crianças crescem dentro do abrigo e passam da idade que é mais solicitada, que geralmente é menor de 2 anos, né? Na minha época, menina de 0 a 2 era o principal, que é mais pedido. Ainda não sei se é, mas são crianças menores. Eu lembro quando eu fui preencher minha ficha, a minha intenção era até 4. E eu juro que eu não estou mentindo. Quando eu fui escrever, parece que alguém soprou no meu ouvido assim, põe mais 1 ano, 5. Tanto que o Paulo Henrique tinha 5. Quando falou que ele tinha 5, falei, nossa, se eu tivesse posto 4, já eliminaria essa possibilidade. Mas então essa maneira como é feita, até que destitui, faz a criança crescendo. Sim. E aí entra na parte da adoção tardia, né? Tanto que quando a gente faz o curso, eles falam muito sobre adoção tardia, instrui muito para ver se as pessoas mudam um pouco de ideia, sabe? No início a gente chega a pensar assim, parece que está meio querendo forçar, mas depois, durante o curso, você entende o porquê. Porque o perfil que está disponível são de crianças tardias. Interessante essa constatação. E a pergunta era dos perrengues mesmo. E os perrengues sempre tive e ainda tenho. Eu tenho uma família que me apoia, assim, que me ajudou bastante. A gente estava em época de pandemia, né? Foi bem no meio da pandemia, em julho. Mas tudo aconteceu ao mesmo tempo, né? Então, foi assim, o nosso período de convivência foi totalmente diferente. Porque, geralmente, uma adoção comum, fora de pandemia, você vai, visita, você vai, fica 1 mês, não sei quantas semanas visitando, aí passa um tempinho junto, mais próximo. O meu, não, eu fui, acho que foi 2 ou 3 semanas, eu indo lá quase todo dia, enquanto isso organizando uma mudança de casa, que foi um perrengão. Sair de uma kitnet para uma casa grande. Mas eu esqueci o que eu ia falar. A questão do tempo de convivência. Que se fosse Por conta da pandemia. fora da pandemia, teria sido de outra forma o processo. E aí, esse período de convivência ele foi acelerado, então
eles saíram uma vez para almoçar com a gente, com a família toda, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meus sobrinhos. E na outra vinda já foi a vinda definitiva. E uma curiosidade do nosso processo é que o processo de destituição deles da parte biológica correu junto com o meu processo de adoção, por conta da pandemia. E normalmente não é assim? Não. Como que é? Primeiro tem que ser destituída. A criança ela só pode estar apta para ser adotada depois que é retirado totalmente o poder da família biológica. E no Desliga seu caso? total. No meu caso, seguiu junto, porque já havia o pedido, Em regra, mas tem primeiro um processo de guarda, aí as crianças ficariam com a guarda do eu Douglas, fiquei uma um parte, ano com a guarda. uma parte primeiro de maturação e depois que se transforma Em adoção. em adoção. Com certeza, o caso do Douglas, mesmo passando pela guarda, eu acho que acredito até pela questão da pandemia mesmo, ela foi aí enxugada em vários meses, né? Assim, pelo que eu entendi, já havia o processo de destituição, mas estava parado quando a pandemia. Aí, quando me passou a guarda provisória, aí Tiveram meio que que acelerar o obrigou processo. o negócio a andar junto. Que bom, né? Que bom que teve essa E possibilidade. nisso a minha irmã ajudou bastante, que era advogado, porque deu um andadinho. Demorou um ano para sair definitivo. Legal, cara. E assim, foi um perrengão no começo, porque por questão financeira, eu fiquei alguns meses fazendo galinhada, comida para vender, para devolver dinheiro que eu tinha pegado emprestado com meu pai para mudança, para o início ali. Então, foi uns perrengues puxados. E essa dúvida do Dr. Fabrício sobre as dificuldades de ser solo, né, também, né? Além do processo da adoção, ainda tem essa situação de fazer tudo isso em carreira solo, literalmente, né? Assim, como sempre tive na minha cabeça que seria independente, eu sei que é puxado e é mesmo. Quando eu falo com alguém que a pessoa fala assim, nossa, eu imagino, eu penso assim, não imagina. nem a metade do que você está imaginando. Passa longe. É muito puxado mesmo. E se tratando de uma paternidade atípica, né, é puxado ao cubo. Como se falam sempre que mães de crianças autistas é como um soldado em guerra, pais também. A gente está em guerra todos os dias. Ou seja, vai fazer 4 anos que eu estou armado em guerra. Então, é exaustivo, é cansativo. Eu não tenho com quem deixar apesar de eu ter apoio familiar, quando eu preciso, assim, um tempinho outro, 1 hora, 2 horas... Para gravar um podcast. A gente dá um jeitinho. Mas, assim, te falar assim que eu já entreguei meus filhos para alguém para descansar um dia, dormir uma noite tranquila. Não dá, né? Não Foi dá. até uma das preocupações suas em relação a esse dia de hoje, né, Douglas? Mas que, graças a Deus, nós conseguimos organizar. Ele me perguntou, mas como é que é o estúdio? Como é que eu posso me organizar para a gente fazer essa gravação no horário que eles estiverem dormindo? Foi toda uma preparação. E vindo para cá, ele estava me contando também que tem o horário de dormir, né? Que tem que ser seguido, né, Douglas? Como é que é essa questão da rotina? Assim, eu sou bastante criticado, até dentro da própria família, às vezes. Na verdade, até antes de ser pai, eu sempre fui taxado assim, mas você é muito metódico, mas você é muito chato, porque nada pode mudar na sua rotina. Vai almoçar no domingo, o almoço é 3 horas da tarde. Não, eu almoço 11h30 todo dia, porque Inclusive, aqui no domingo eu tenho como usar 3 horas da tarde. A gente ia ter problemas, eu almoço tarde no domingo. Não, agora eu já aprendi. Depois de uma certa idade, eu já aprendi. Eu almoço antes e vou pro outro almoço. Principalmente com os meninos. Ainda dou almoço preso em casa, aí vamos lá depois pro outro vai almoço. pro evento. Mas eu sempre me falaram isso e eu penso assim, gente, mas não é problema. E aí, quando eu me tornei pai, e a questão da rotina pro autista é o fundamental, eu falei, agora eu achei quem precisa do que eu sou. Né? Então, assim, muita gente ainda me critica, porque, por que seu menino que não é autista dorme 8 horas? Porque ele tem que acompanhar a rotina do irmão. E eu também. Por quê? O que vai acontecer? Se o irmão que não é autista dormir 10 horas da noite, quando é no outro dia 6h30, a criança que é autista vai acordar o resto da casa. E não tem conversa, né? Não Ele vai tem acordar o resto da casa mesmo. Acorda mesmo. E é um horário estipulado. Se acorda todo dia naquele dia, todo dia num horário, ele vai acordar no final de semana, no sábado, domingo, tudo. Feriado, no mesmo não horário. tem dia. Não tem disso.
Entendi. Então, assim, é um perrengue, a rotina é puxada e tal, mas eu acho tão bom. Claro que a gente fica cansado, às vezes, mentalmente, fisicamente, mas quando a gente olha e vê tudo que já conquistou, principalmente meu filho, que tinha algumas dificuldades, melhorou bastante. No começo ele falava, mas ninguém entendia. Aí eu passei aquele período e ainda me achava massa, que só eu entendia. Eu entendia tudo. Você traduzia. O que ele falou? Eu, isso e isso. Nossa, como que você entendeu? Eu achava massa. Mas, assim, A gente cria códigos, é muito interessante, né? E quando a gente vê os ganhos, vale tudo. Todo esforço. Imagino mesmo. Nossa, eu tô encantado com a história de vocês. E eu sei pouquíssimo sobre o transtorno do espectro autista, né? Vocês estão aqui para, né? Eu tô aprendendo com vocês. Mas eu sei que existem níveis de suporte diferentes, né? São classificados em níveis de suporte diferentes. Tem isso? Tem. Eu acredito que o Dr. Teia vai falar melhor sobre isso, mas eu vou dar a minha visão como pai. Eu vou me isentar do pedagogo agora e vou dar minha visão como pai. Eu não gosto da classificação em níveis, eu particularmente. E a neuropediatra do meu filho, que já tinha atendido ele antes de mim, que quando soube da nossa história, me atendeu até hoje, doutora Glene, maravilhosa, sou apaixonado. Me atendeu muito por WhatsApp, porque a primeira reunião que eu fui ter com ela, eu não conseguia conversar com ela de tanto que ele derrubava a sala. Aí ela falou, não, eu já conheci ele antes, estou muito encantado com a sua história, não faça isso com ninguém, mas toma o meu WhatsApp, tudo que você precisar, você fala comigo. Fantástico. Até Como hoje. que é o nome dela? Glênia? Doutora Glênia, lá de Doutora Glênia, Verde. um abraço para ela, viu? Maravilhosa. E aí, até hoje ela tira as dúvidas toda hora. E ela não fez o laudo dele. No laudo dele não tem estipulado o nível. Eu li, achei super certo. E aí, quando comecei a vivenciar e ver os níveis, eu entendi. Mas quando eu falo que eu não gosto, é pelo seguinte. Para quem não vive, taxa muito. Então, assim, autismo leve, acho que é menos autista. Pelo ainda, contrário. Só quem vive para saber que de leve não tem nada. Pelo contrário. E eu acho assim, o que eu vejo que dá bem para dividir é o severo. Mas os outros dois, a criança transita entre eles. Em algumas situações é nível 1, outras é nível 2. Uma hora tá nível 1, depois volta pro nível 2, né? Tem isso. Tem então, crises. eu acho que é colocar muito dentro de uma caixinha e espectro não cabe dentro de caixinha. Perfeito. Tem muitas coisas, existem muitas coisas iguais, mas eu acho que as coisas diferentes é infinitos. Sim. Na sua visão, doutor? Eu acho essa visão do Douglas muito, muito bacana e muito pertinente. E, aliás, a medicina, né, tem buscado muito essa luta também para não rotular. Né? Tanto que, realmente, a maioria dos relatórios médicos que a gente vê hoje tem acesso, não há essa indicação de qual nível. Né? Bem, só para a gente entender, então, essa questão. Até pouco tempo atrás, nós falávamos em grau de autismo. Né? Nós tínhamos o grau leve, o grau moderado e o grau grave, o grau severo. Né? E até com essa questão, realmente, de que não existe autismo leve, né? Eu acho que houve uma mobilização também da comunidade médica e científica no sentido, nós precisamos, de alguma forma, tratar isso de uma forma diferente. E aí, então, criaram uma nomenclatura de nível de suporte. E até veio através do manual de transtornos mentais, né? Porque o autismo está dentro de transtornos mentais. Ele é considerado, então, né, não é nenhuma doença, né? Na verdade, é uma condição, mas que está dentro aí do nível de transtorno mental. Então, criaram um nível de suporte. E esse nível de suporte é de acordo com a comunicação e a interação social da pessoa. Né? Então, quanto mais autônoma e independente, menor esse nível de suporte. Então, assim, ele ajuda, eu acho assim, ainda é importante, mas muito mais uma questão, talvez, acadêmica, talvez mais de
de verificar quais são as terapias necessárias para aquela pessoa e para nós da área do direito também a necessidade de trazer aquilo que é necessário para a pessoa quando se busca o direito dela, né? Mas eu concordo perfeitamente com o Douglas, nós não podemos rotular, muito pelo contrário. E já hoje em grandes estudos mostrando que infelizmente, há uma negligência com o nível de suporte 1, principalmente quando é criança, né? Por quê? Porque ela apresenta uma comunicação muito satisfatória, ela apresenta aí uma interação social muito satisfatória, que às vezes acaba ficando maquiado. Em tese, é como se ela não tivesse precisasse transtorno ou suporte. não precisasse de apoio, Terapias. de terapias, exatamente. E aí quando chega, isso quando criança, e aí quando chega na adolescência e no início da vida adulta, aí começam a aparecer grandes problemas. Que poderiam ter sido evitados. Exatamente. Poderia ter sido evitado lá se fosse realmente acompanhado adequadamente, com as terapias necessárias, os medicamentos necessários, dependendo do caso. E o número de pessoas que tem aí nessa fase da vida, né? Transtornos de ansiedade, depressão, o número de suicídio já está ficando muito grande em razão disso. Nossa. Ou seja, uma omissão que você teve no passado. Então eu concordo com o Douglas, nós não podemos rotular e não podemos diferenciar nível 3, nível 2 e nível 1. Porque todos... O próprio nome diz, estão dentro do espectro e precisam ser acompanhados com o mesmo carinho e com a mesma atenção. Perfeito. É que na prática, isso é o que a gente mais ouve e que mais detesta ouvir. Nossa, mas ele nem parece autista. Porque, por exemplo, o meu filho... Mas é leve, né? Mas porque ele nem parece, porque é leve. Eu ouço muito isso me mata, eu não aguento e falo na hora. Mas é porque, assim, meu filho, ele conversa, ele é super carinhoso, ele abraça muito, demais. Ele fala eu te amo da hora que ele acorda, na hora que ele vai dormir. Assim, teve uma época, e ele repete o dia inteiro. Então, teve uma época que o João Pedro falava assim pra mim, pai, eu não aguento mais ouvir o Paulo Henrique falar que me ama. Aí eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Fala pra ele não falar pro outro. Como é que eu vou falar pra uma criança parar de falar que ama o irmão? Né? Aí eu criei a tática, meu filho, você já falou 1 ou 2 vezes, então não precisa repetir. Aí ele aprendeu isso. Mas quem vê de fora, igual eu vou no supermercado, e aí ele interage até demais, a ponto de ser perigoso, de qualquer um pegar e levar. Sim. E as pessoas já não têm essa visão. Pensa assim, não, está interagindo, então ele não positivo, tem cara de uma autista. característica do autista, ele é muito puro, ele é muito inocente. Então, ele não tem Exatamente. essas malícias igual uma pessoa típica tem, né? A neurodiversidade dele é uma situação que ele é... E para ele tá tudo ok, todos são bons, todo mundo é amigo. Então, isso é muito perigoso. E assim, quando acontece, porque ele nem parece autista, eu falo, na hora, o que é parecer um autista? Você sabe? Porque, assim... Ele conversou aqui, abraçou, falou que gosta e tal. Infelizmente, apesar do autista sendo muito falado hoje em dia, mas muita gente ainda tem aquela visão que autista é o que não socializa, o que não pode tocar e o que fica se balançando, batendo, né? Movimento repetitivo e se batendo. E aí, até pelo que o doutor falou dessa falta de tratamento lá atrás, agora os adultos sendo diagnosticados e as pessoas não entendem, ele explicou perfeitamente por que o número de adultos sendo diagnosticados está aumentando. Por conta da omissão lá no passado. Lá atrás. E as pessoas preferem falar que não, que é porque está na moda, que agora todo mundo é autista, que não sei o quê. Outro dia eu estava assistindo um podcast e estava até comentando com você antes, né? No Flow, uma conversa entre o Lucelmo e a doutora Andréia, que é uma deputada, eles conversando sobre o transtorno do espectro autista. Ambos têm filhos autistas e ambos foram diagnosticados depois de adultos como autistas. E ela estava contando justamente isso. Gente, não é que aumentou a quantidade, é que agora a gente sabe. Sim. Agora tem mais diagnóstico. Agora eles podem ir para a escola. Agora eles estão no mercado de trabalho. Né? Então, não é que está tendo mais, mas cientificamente já se sabe que o aumento do número... De fato é porque hoje nós temos mais profissionais capacitados para esse diagnóstico, se entende melhor sobre o assunto,
mas eu não sei se o Douglas concorda com isso, eu acredito que talvez tenha essa concordância. Alguma coisa não está casando. Não sei se é o nosso estilo de vida que mudou, questões ambientais, poluição, alimentação, enfim. Algo a mais está acontecendo. Eu não sei ainda. Já há estudos sobre esse assunto, né? Mas assim, para mim está muito claro isso. Realmente, existem mais profissionais, e isso sem dúvida nenhuma aumenta, né, o número de diagnósticos, porque mais profissionais estão preparados. Aqueles que no passado era diagnosticado com deficiência intelectual, né, a gente falava até retardo mental, né, antigamente, né? O que era diagnosticado como retardado, hoje não, se entende que realmente ele está dentro do espectro. Situações, cara, um pouquinho mais de nível severo. Mas outras situações nem passava assim isso, né? A menina era muito tímida, né? Então, enfim, é uma timidez muito grande. É o jeito dela, né? enfim, né? E a gente sabe que não é isso. Mas nada me tira da cabeça que, de fato, questões extra, né? Porque a gente sabe que o autismo ele tem uma carga genética, ou seja, se a Gabriela tem, é porque com certeza eu ou a mãe dela, acabamos de descobrir que sou eu preciso contar isso para vocês, essa novidade. Transmitir essa herança genética para ela, e porque por eu também recebi isso dos meus antepassados. Então isso é uma herança que a gente tem. Mas algo está potencializando isso. Eu já li, eu não vou saber citar, acho lindo as pessoas que sabem citar as coisas, mas eu não consigo. Mas eu já li, no tempo que eu estava fazendo pós-graduação de docência, eu fiz o trabalho final, era sobre inclusão, essas coisas. E aí, no meio da pesquisa, eu li falando que na região de Goiás existia, o estudo era de São Paulo, existia a possibilidade de que agrotóxicos estejam... Não é porque as pessoas, quando a gente fala isso, a pessoa pensa que o agrotóxico que faz... Que causou o autismo. O autismo. Não, é a criança, o feto tem essa carga genética. Essa carga e algo... potencializou. Algo faz... Isso. Mas é essa visão que eu acredito que se tenha. Alguma coisa não está casando. Tá aí uma pauta, hein, pra gente trazer mais especialistas. Alguma coisa não está casando. Ainda são estudos ainda bem tímidos ainda sobre esse assunto, incipientes. Né? O que se sabe realmente hoje, não tem dúvida nenhuma, o que realmente está aumentando. Sem dúvida nenhuma. Primeiro, porque a gente entendeu que isso é uma carga genética. Então, ou seja, há uma transmissão de genes para os descendentes. E segundo, hoje, né, e o principal, sem dúvida nenhuma, nos últimos 5 anos nós tivemos um número de profissionais capacitados muito maior do que nós tínhamos no passado. E que bom, né? Graças a Deus. Bom. Né? Aliás, assim, e a tendência, pelos estudos que estão acontecendo, e é uma pena que nós não temos isso aqui no Brasil ainda, infelizmente, mas se baseando no número... que nós temos aí de fora, né? E os Estados Unidos é a grande referência. Hoje, a cada 36 nascimentos, nós não estamos falando nem dos diagnósticos tardios aí de adultos e adolescentes. Estamos falando só de criança. A cada 36 nascimentos, uma já é diagnosticada com autismo. Uma a cada 36? Uma a cada 36. Se nós formos levar isso no percentual da população, nós estamos falando de algo em torno aí de quase 3% da população. Se nós trazermos isso para o Brasil, nós temos aí mais de 200 milhões de habitantes, cerca de 6 milhões de autistas nós temos no país. E não, provavelmente, estou chutando aqui, mas provavelmente não temos esse número de diagnóstico. Não, imagina, não deve ter nem 10% disso. Se realmente. Tiver. E infelizmente nós não temos isso no Brasil. Né? Era para ter no último censo, mas foi feito de uma forma por amostragem que nós não temos um número oficial ainda. Como vários outros dados no Brasil são tratados, né? Infelizmente. E a questão do diagnóstico, eu consumo muito podcast de todos os assuntos, não só autismo, são de todos. Mas eu tenho visto ultimamente muitos do Dr. Tiago, né? Tiago Castro. Que ele fala muito disso, eu acho muito importante, sobre o diagnóstico. Quanto mais cedo, melhor. O precoce. Porque eu lembro... Porque, assim, quando eu me tornei pai e tive a situação da paternidade atípica, eu refiz o caminho.
Então, hoje eu fui até... Graças a Deus, na época eu consegui pelo SUS avaliação neuropsicológica, que é super difícil e super cara. Aliás, é raríssimo isso que você conseguisse Você na rede Sério? pública. E você acredita que Infelizmente. foi plano de Deus, porque foi assim, ó, contrataram uma bem na época que eu fui procurar, ela fez o do meu filho, quando acabou, ela saiu e ficou, nunca mais veio. Nossa. Parece que foi só colocado, para fazer, né? é. Mas assim, nessa época, refiz tal, até que fechou o diagnóstico. Quem faz é um psicólogo? O que eu sei é que o laudo do meu filho tinha a suposição, mas não podia ser concluído pela neuro, porque quem fechava era a neuropsicopedagogo, neuropsicólogo. Na verdade, assim, nós temos assim, ó, na nossa legislação, e até por uma questão médica, quem fecha diagnóstico tem que ser um médico. Tá. Um médico. Em regra, a orientação é que seja um psiquiatra ou um neurologista, especialista na área. Mas hoje se tem um entendimento que, embora infelizmente muitos ainda não aplicam, mas eu acho muito importante quando se façam isso, que seja de forma interdisciplinar, ou seja, o neurologista ou o psiquiatra tem o apoio de um psicólogo, E no de um caso de uma neuropsicopedagogo, Um pediatra, um neuropediatra. Exatamente. Para quê? Para que você tenha uma visão macro do negócio. Aliás, eu tenho, até nas minhas ações judiciais, eu peço muito para a família também trazer um relatório terapêutico e não só o relatório médico. Porque o relatório médico está dizendo ali o resultado. Mas eu quero muito saber o porquê que chegou nesse resultado. E isso vai estar onde? No relatório terapêutico. Perfeito. Porque o médico ele vai ficar lá 40 minutos com a criança, no máximo. O terapeuta, na maioria das vezes, ele fica diversas horas, diversas sessões para sugerir algo. E repetidas vezes, né? Muitas não uma vezes. consulta só, né? Então, aliás, eu até falo isso, né? E há até um movimento para que o psicólogo também possa laudar. Porque, na verdade, quem de fato conhece e sabe de fato quais são as necessidades, independentemente de diagnóstico, e você tem falado muito sobre isso, né, Douglas? Não importa o diagnóstico, o importante é você buscar o tratamento. Se é autismo, se é TDAH, se é. Não importa. O nome é o que menos importa. O que importa é buscar o tratamento. E quanto antes, melhor. Então, se tem um movimento aí para quê? Para que o terapeuta também possa laudar, porque ele, melhor do que ninguém, sabe quais são as necessidades, independentemente do diagnóstico, do nome que você vai dar para aquele transtorno, para aquela situação. Mas o que importa é quais são as necessidades daquela pessoa. E que a terapia vai ajudar, independente de diagnóstico ou não. Muito. Perfeito. Não, faz toda a diferença. E assim, a avaliação que meu filho fez, por exemplo, para fechar, foi 6 meses. Então. Nossa, é demorado. Então. Exatamente. Ela aplicou um monte de testes. E ele já estava sob... Você já era o pai dele, Uhum. quando você teve o aí diagnóstico fechado. Eu sou usuário do serviço do SUS, né? Ou seja, ele não tem tudo que precisaria ter. E assim, para criança autista, na vida a gente estuda isso lá na pedagogia, você tem os períodos, de tal ano a tal ano a criança desenvolve isso, tal ano a tal ano desenvolve isso. Para a criança autista, quando passa o prazo que ela deveria ter desenvolvido, recuperar isso não vou falar impossível, porque eu acredito em milagre, mas é quase impossível. É muito difícil. Então, assim, o meu filho chegou para mim com 5 anos. O tempo crucial para ter mais ganhos é exatamente esse tempo que ele ficou sem mim. Eles chamam isso de janelas de oportunidades. E feito uma passagem dessa janela, não tem ela como fecha, retroceder. né? E ela fecha, então a tendência é você conseguir uma neuroplasticidade, né? Que eles falam muito sobre isso nessa época da vida, fica muito mais difícil. Moldar, né? Voltar muito mais. Então, realmente, há uma perda sensível nesse sentido. E assim, apesar de eu não ter ido buscar histórico, eu acredito que além do autismo, do TDAH que ele tem, da hiperatividade, eu acredito que tem alguma sequela de gestação, sabe? De uso de droga ou maus tratos, alguma coisa assim. Que é coisa que não vai adiantar saber também, não vai ter como não saber. vai mudar. Sim. Mas assim,
para quem é dependente do serviço do SUS. Tem esse histórico desse período que perdeu. Eu tive um período que eu consegui fazer algumas terapias e tal, mas não tem a frequência. Quando o trem começa a andar, igual, por exemplo, meu filho, pela ansiedade, ele gagueja muito. Sim. Então, teve um período, eu falei antes que o pessoal não entendia o que ele falava, aí fez fono, foi melhorando, mas era aquela coisa meio lá, meio cá, e melhorou bastante a dicção com eu ajudando em casa, assistindo TV orientado, não usando celular, para não piorar a ansiedade, e deu uma melhorada. Mas teve um período que veio um fono novo no serviço do SUS, acho que ele ficou 3 meses. Ele parou de gaguejar, eu fiquei encantado. Sim. Uau. Parou. Mas aí, quando tava assim, ó, subindo, a pessoa saiu. E aí não deu continuidade. Eu tenho uma novidade, uma notícia boa pro Douglas a respeito desse assunto. Opa, então conta aí. Na verdade, não é tão nova assim, mas eu acho que é importante a gente trazer, então, agora informação. E a gente vê como a população é carente. Nós estamos do lado de uma pessoa extremamente esclarecida, né? Uma pessoa com formação universitária, um pai que busca, que estuda, e mesmo assim as informações não estão chegando. E o que é importante, então, para o Douglas e para todas as pessoas que estão nessa mesma situação? Nós temos que lembrar que a Constituição Federal, ela garante para nós a saúde plena, né? E diz claramente que a saúde é um direito de todos e um dever do governo, dever do Estado como nosso governante. Então, é obrigação, né, do Estado me fornecer tudo aquilo que for necessário para o meu tratamento, para a minha saúde. Independente se isso está disponível ou não no SUS. Independente se está disponível ou não no SUS. E aí que vem a dica. Se não tem no SUS, ela é obrigada a custear isso de alguma forma. Então, se não tem no SUS, ela tem que custear na rede particular. E, infelizmente, o que a gente tem visto na prática, que na maioria dos municípios, se não em todos os municípios do país, não há uma estrutura de acompanhamento de pessoas com autismo. Por quê? O tratamento do autista, além de ser caro, né? Caro por quê? Não ia falar além, mas é questão até do tempo. Ele é muito caro, por quê? Porque ele é de longa data, ele é de longo prazo. Hoje, a gente falando num tratamento básico para uma criança com autismo, ou para um jovem, né, com autismo, ele coloca aí pelo menos a psicologia, a terapia ocupacional e a fonoaudiologia. Pelo menos. Tem muitas outras, né? Pode ser também a questão da nutrição, da fisioterapia. Hoje já se fala em musicoterapia, hidroterapia, ecoterapia. São todos já com evidências científicas e plenamente perfeitamente a gente consegue isso. Só que acontece, nenhum município no país está aparelhado para isso. A rede pública de nenhum está. Por quê? Voltando nesse assunto. Primeiro, que é muito caro. Segundo, é um tratamento a longo prazo que precisa, além de uma carga horária muito alta, né, nós estamos falando aí de, em média, de 5 a 10 horas de psicologia por semana, de 1 a 2 horas de terapia ocupacional e 1 a 2 horas de fonoaudiologia por semana. E não é só isso. Nós precisamos também de profissionais capacitados. Não é qualquer fonoaudiólogo que vai tratar do João Pedro, é isso? Paulo Henrique. Do Paulo Henrique, perdão. Não é qualquer fonoaudiólogo que vai tratar do Paulo Henrique. É um fonoaudiólogo especialista. Tem que ser um fonoaudiólogo especialista naquela necessidade do Paulo Henrique. Além da questão da especialidade em criança com autismo ou criança com necessidades especiais, hoje a gente fala, né, na verdade, pessoa com deficiência, é tratado como a questão da deficiência, e hoje o conceito de deficiência é muito amplo, que bom. Nós precisamos também de profissionais qualificados. Muitas vezes, por exemplo, uma fonoaudiologia requer, além da especialidade em autismo, que ela também seja especialista em algumas questões além. Então, hoje se fala em método prompt, método das boquinhas, o ABA para psicologia, mas também pode se aplicar tanto na fono como também na TO, enfim. Então, nenhum município está aparelhado para isso. Mas a boa notícia qual é?
Se o município não tem os profissionais na rede para te fornecer e nem a carga horária, ele tem que custear isso na rede particular. Então, aquela avaliação eu consegui assim, no Ministério Público. Não tinha, fui lá, entrei e consegui. Ótimo, ótimo. Mas foi só. Por exemplo, ele sempre teve o pedido da neuro para ele fazer psicopedagogia. A resposta, quando eu pedi para o Ministério Público local, era que não, ele já tem apoio na escola. Como se fosse desnecessário. Não, e terapia aí- não tem nada a ver com escola. Mas aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para minha turma, para minha banda. Infelizmente, o Ministério Público não está capacitado para isso. Douglas, é necessário um advogado especialista. Eu sei na pele. E o que eu vejo, principalmente da cidade que eu vim, é que o autismo se tornou algo muito lucrativo na rede privada. Isso. Então, assim, o sistema público paga pouco para o profissional mesmo, Uhum. a gente entende isso. Aí, quando o público consegue um bom profissional, que eu vi isso acontecer, o particular vai lá, oferece mais, ele Sim, sai, sim. e aí no público fica sem, ou então tem um médico, vamos supor, tem um TO, que é o principal que eu penso de todas, e é o que meu filho quase nunca teve, tá lá atendendo 10 crianças, vamos supor. Igual o doutor falou, tem um período longo. Uhum. E aí existe uma fila de 200 pessoas esperando. Nossa. Como que essa fila vai andar? Não anda. Como que uma Não anda. E fila... não tem alta, né? Ele vai ser Não tem paciente pra nunca, sempre. nunca. né? Então, nunca. o meu filho mesmo teve um período que ele fez pelo SUS, Uhum. várias, mas faltou para mim a principal, que é a terapia ocupacional, porque ele tem Sim. muita dificuldade motora fina. E isso é Ele importantíssimo. vai fazer 10 anos, ele ainda não escreve. Agora que ele começou a escrever o nome, escreveu o papai esses dias para trás, Olha o quase orgulho morri. do papai. Quebrou as pernas, os braços. Mas ele teve um período que ele fazia ecoterapia, musicoterapia, depois de muito tempo eu pelejando, psicologia, tava caminhando bem, mas assim, cada vez que tinha uma quebra, zerava. Tá lá com um profissional, esse profissional saiu, zerou. É começar o serviço do zero. Nossa. Então, isso toda vez, sabe? Quando você vê começando a evoluir, tuf. E aí, o que acontece? Lá, nesse local, que eu não preciso citar o nome, mas que era público, na verdade, era uma... Como que fala quando tem parceria? Público-privado? Parceria Entidade do público-privada? terceiro setor. A moça, a diretora, chegou a falar pra mim, não, mas no final do ano ele vai receber alta. Eu falei, como assim Alta do receber quê? alta? Alto. Ele vai, É de ele dar vai deixar risada. de ser autista para ter alta? Porque ele vai precisar disso a vida inteira. Não, mas aqui nessa instituição tem um período. Depois de 2 anos consecutivos, a criança recebe alta. Eu falei, então ele não vai receber, porque não foi consecutivo. Todo mês você estoca o profissional, então não é consecutivo. Mas Então, eu ou seja, isso é negar atendimento. Essa postura que o governo faz, ou quem está fazendo às vezes do governo, né, se for uma entidade do terceiro setor, enfim, isso é negar atendimento. Né? Então, e nós Mas não... é falta de interesse e boa vontade. Porque eu tenho 2 experiências. Eu tenho experiência na minha cidade de Natal, que consegui algumas, outras perdeu. Mas quando se olha para a questão escolar, tem um problema seríssimo, né? Porque meu filho... Na verdade, eu consegui, voltando um pouquinho, eu consegui usufruir, depois da licença paternidade / maternidade, eu consegui usufruir do direito na redução da carga horária, porque entrei com advogado, né? Mas quando eu não sabia, fui pesquisando e tal, e aí eu descobri que existe, se eu tiver errado, o senhor me corrige, existe a lei federal da redução, mas cada município estipula a porcentagem dessa redução, o que foi me orientado na época. Porém, o meu município não tinha. Então, eu consegui 50%. Aí aplica a federal. Eu fui o primeiro, eu acredito, na cidade. Hoje em dia, capaz que eles já trataram de fazer alguma emenda lá, porque outros pais souberam, vieram me procurar aí e tal. virou o efeito cascata. E depois... E nisso você era concursado, você tinha... eu era concursado, aí eu tive direito de trabalhar meio período,
Para poder dedicar o período contrário. Nas terapias. Isso. E inclusive, o meio período que eu trabalhava na escola era na escola que meu filho foi estudar. Então, eu estava ali vendo e tal, tinha uma relação boa com a escola e tal. Chegou uma época que eu precisei pedir para sair. Por quê? Eu não estava dando conta de tudo. Psicologicamente, sabe? Do peso, que não é um peso ruim, mas assim, de tudo que eu tinha, terapia, as coisas em casa, dificuldade e tal. Sim. E o momento... Não vamos romantizar, tem muito trabalho aí, né, cara? Tem muita... E o momento que era para eu descansar minha cabeça, eu tava numa escola bagunçando a cabeça mais ainda, pior do que em casa, porque era uma escola, né, penso. Então, chegou um momento que eu fui pôr na caneta, eu falei, não, é melhor eu sair, cuidar dos meus filhos, trabalhar em casa, que eu faço serviço de artes digitais e tal, essas coisas. E vou correr atrás do benefício, né, do LOAS, que é um direito que é bom a gente falar. Como que é o nome? BPC, LOAS. Tem os dois nomes, né? Na verdade, um benefício se chama BPC. É o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que é a LOAS. Mas assim, para ficar mais fácil para a gente entender, nós apelidamos o benefício de LOAS. Né? Mas ele se chama BPC. Então é importante, né, Douglas, a gente orientar então, as famílias nesse sentido. Ele é um benefício assistencial, então ele não tem um caráter previdenciário, por exemplo, como uma aposentadoria ou um auxílio-doença que você tem que contribuir para poder ter direito. Não. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer família pode ter esse direito, desde que cumpra os requisitos que está na lei, que fala sobre a necessidade. Ou seja, se a família que tem uma pessoa com deficiência e o autismo, por lei, a própria lei Berenice Piana fala que todo autista é considerado deficiente para todos os fins legais. Então, se você tem uma pessoa com deficiência e aí pensando que a deficiência também tem um critério muito amplo, né, qualquer barreira, qualquer limitação social que você tenha que é causada por uma patologia, né, você pode ter direito a esse benefício, desde que você não tenha condição de suprir as suas necessidades, né, a sua renda, de ter condição de ter renda, e nem a família condição de suprir de bancar as suas necessidades. Então, hoje é muito comum, até para famílias de renda de classe média, conseguir o benefício. Por quê? Porque o gasto que se tem com uma criança com autismo ou até uma criança com outros transtornos, PCD, é muito alto. E chega no final do mês, a conta tá dando negativo. Não fecha, né? A conta não está fechando. Então, ou seja, a renda da família não está sendo suficiente para suprir as necessidades da família. Então, nós estamos diante de uma família que está necessitando desse benefício. E aí você pleiteou esse benefício? O valor, na verdade, não dá para uma terapia. Não. Infelizmente, né? É o valor de um salário mínimo. Né? Mas... É aquilo assim, não resolve a vida de ninguém, mas ajuda muito, né, Douglas? Você vê, pelo menos você tem essa segurança de não que faltar qualquer problema que tiver, pelo menos o salário mínimo está garantido. Faltou um remédio ali do SUS, você tem um dinheiro para comprar no particular. Isso. Mas assim, o caso do meu filho, tinha o próprio CAT tinha dado a entrada no pedido, mas estava na pandemia, e o INSS, a gente sabe o que virou na pandemia, né? Parece até piada, porque o serviço mais essencial não foi considerado essencial. Não. Então, assim, eu fiquei 3 anos pelejando. Os dilemas da pandemia. Fiquei 3 anos pelejando sozinho. E nada, até que deu como indevido. Aí eu fui atrás de um advogado. Aí eu descobri, antes de eu achar essa advogada, eu descobri a máfia que existe entre advogados e INSS e esse benefício. Nossa. Porque, como eu não vou falar da onde e tal, eu acho que eu posso citar a situação. Eu ouvi, eu não estou inventando, eu ouvi de um presidente do INSS, gerente lá, falando que antes dele, quem estava lá saiu porque ela fazia acordo com os advogados para negar, para ganhar porcentagem. Sim. Então, eu fui descobrindo isso, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E por que ninguém fala disso? Dá para entender por que ninguém fala, né? Porque... Lá dentro tem muitas pessoas que ganham com isso, se você for se você for
um programa, por exemplo, do Mion, que está sempre fazendo alguma coisa, falar disso, eles vão vetar na hora. Nem se fala isso. Não. Porque tem Mas, muita gente grande envolvida nisso. Pô, você quer ver um exemplo? Do Douglas talvez vai me confirmar isso. Hoje, quando você tem um benefício deferido, né, eu falo que eu também trabalho muito com essa área, né? Quando você tem um benefício concedido, eu até falo para os clientes, pode ficar tranquilo que você vai ficar sabendo primeiro do que eu. Sabe como é que ele fica sabendo disso? Porque o banco liga para ele. Oferecendo algum empréstimo, oferecendo algum... Na hora, André. Na hora. Impressionante. Cara, isso nós estamos falando de informações sigilosas, informações no que auge não podem ser vazadas. Então, assim, alguma coisa está errada. Como é que os bancos ficam sabendo disso automaticamente? Não, LGPD não, para quê? Não tem necessidade. Não, e fica na cara que o INSS recusa só para a gente ter que ir no advogado. Tanto que eu fiz uma busca, pelejei. Minha irmã, que é advogada, não era desse setor, por isso que ela não tomou conta. E fui tentando, e fui, cada vez ficava pior. Falar, gente, como que pode? Até que eu achei um anjo na minha vida, a doutora Jasmine, que me ajudou, cobrou um valor menor, porque também é 50%. É o mínimo da maioria dos advogados. É igual o posto, né? Eles determinam o negócio e vai. É uma coisa que a gente não aplica aqui, mas lá a gente sabe que de Minas para cima é esse valor que é aplicado. Aqui em São Paulo, para baixo, a gente aplica bem menos. Não, até em Goiás... por restrições da própria OAB mesmo, a gente respeita. Em Goiás é dali para cima. Mas, enfim, achei esse anjo na minha vida, que inclusive, na primeira vez, ela olhou e falou assim, eu não acredito. Eu falei, o que foi? Eles recusaram pelo seu último salário na prefeitura, porque a sua margem passou R$50. R$50? Caramba. E eu tinha, no mês seguinte, eu tinha pedido, e nesse mês, aliás, eu tinha pedido para tirar o IPARV, que era a assistência que tinha, o plano de saúde, porque estava vindo muito pouco meu salário. E no mês que tirou, passou R$50, porque deixou de cobrar o plano. Meu Deus. E aí, em 6 meses, conseguiu, graças a Deus. Nesse período, quando ela me falou isso, eu fui lá e pedi conta, já estava decidido, não pelo benefício, mas para cuidar melhor dos meus filhos em casa. Ter um tempinho de respiro, né? Sim. O tempo que eles iam... Já era o seu propósito, então esse mesmo, até para poder ficar com eles e cuidar de você também. Isso. O tempo que eles iam para a escola, eu conseguia dar uma respirada, uma organizada melhor nos compromissos de casa, essas coisas. Até porque não dá para cuidar de ninguém se você também não tiver. Isso, aliás, isso que eu ia te falar, André. Nós estamos muito numa luta também de também intensificar o cuidar de quem cuida. Que você falou, se eu não estiver bem, eu não tenho condição nenhuma de oferecer algo melhor para o meu filho. Sem dúvida. Né? Então, há um movimento muito grande nisso também, de uma preocupação muito grande com os pais. Eu imagino. Os pais precisam de acompanhamento também. Eu trabalho com visitação médica e no geriatra a gente escuta muito isso. Cuidar do cuidador é tão essencial de cuidar do paciente, né? O cuidador, ele tem uma responsabilidade gigantesca sobre as costas dele. Que assim, eu por exemplo, eu me entendi depois disso tudo, da paternidade, dessa luta toda, eu entendi muita coisa do meu passado na questão da ansiedade. Passei até algumas crises de ansiedade, fui medicado um período. Mas existe muito, fala-se muito, mas na prática mesmo não tem. A gente vê qualquer grupo, roda, você vê a quantidade de Muito pelo contrário, famílias. você teve a opção de ser cuidado, né, Douglas? Mas a maioria das situações a família não tem condição nenhuma não disso. Tem. Não tem opção. Não tem opção. Não, às vezes até conversando com amiga mesmo, sabe? Eu tenho poucos amigos do ramo hoje em dia, mas quando tem... é sempre assim, ó, uma semana, uma amiga fala pra mim, nossa, eu tô exausto, não tô dando conta, tal. Aí eu vou e falo, mas coloque isso no bolso e vamos, porque senão vai cair. Aí na outra semana é eu falando pra ela, é sempre assim. Mas essa parte é muito delicada, a gente vê que tá crescendo muito, chega a ter questões de suicidas, de mãe e pai que se suicidam, porque não aguentam. Não dá conta.
Mas, se tudo funcionasse como está na lei, a gente não precisava disso. Muito pelo contrário. Bastava. Sabe? Um pai não precisava fazer um barraco, porque, igual eu uma vez no INSS, eu tive que falar que ia tacar uma pedra na porta e quebrar para eu ser atendido. Senão ninguém te ouvia. Aí depois sai falando, porque mãe e pai de autista é barraqueiro, só quer saber de confusão. Mas tem hora que só funciona se a gente... É porque assim, a gente já tá aqui. Transborda, né? Aí o mínimo que tem que fluir, que é escola e educação, não flui. Escola e educação, não. Educação e saúde não flui. Porque, assim, para a criança autista evoluir, precisa... Eu falo que é uma pirâmide de 3 poderes. Família, saúde e escola, educação. Se esses 3 andar junto, Flui, né? flui. Aí evolui e deslancha. Meu filho teve um período que isso aconteceu. Eu fiquei muito feliz. Até que a gente passou por um episódio de agressão escolar pelo professor de apoio. Pelo professor, Douglas? Sim, isso para mim é um gatilho. Depois disso, aí minha crise de ansiedade foi... Eu perdi o controle. Porque, assim... Eu participei de vários grupos de pais e isso é um assunto que toda semana alguém relata. Que criança foi agredida na escola. A minha família é de professores. Eu tenho irmãs que são excelentes professoras, tia, minha mãe, todo mundo. Tem exceções, e não estou falando que são exceções porque é a minha família. Mas quando a gente vai falar de escola, já aconteceu isso, de parente falar, nossa, você fala isso, eu me sinto ofendida, porque eu trabalho em escola, parece que todo mundo é assim, mas eu trabalhei. Eu vi a realidade. E na questão do autismo, toda semana você ouve a mesma história. Se você entrar num grupo aí de 200 pessoas, toda semana alguém vai relatar isso. Então, eu estava em grupo, eu sempre fui muito justiceiro, sabe? Nunca gostei de ver as coisas acontecendo, não consigo me envolver. Então, eu estava num grupo grande e via isso com frequência, ficava indignado, orientava quando eu podia. E pensava, se isso acontecer um dia comigo, eu vou ser preso. Porque eu não vou conseguir. Mas o dia que aconteceu, até hoje eu não consigo acreditar. Eu fiquei inerte. Graças a Deus, foi o único dia na minha vida que o celular ficou dentro do carro. Eu cheguei para pegar meu filho. Ele estava com os braços arranhados com sinal de sangue e a marca dos dedos no braço. Nossa. E aí eu perguntei, tava ele, professor de apoio, sentado fora da sala, eu perguntei ele, porque ele estava muito nervoso, eu fui segurar ele estava com a unha muito grande, e ele muito nervoso, falando gaguejando, eu falei, esse trem não tá certo. Só que aquilo foi tão absurdo para mim que eu fiquei sem reação, não dei conta. Eu esqueci que tinha que buscar meu outro filho na escola, aí fui falar com a diretora eu não sabia, aí veio aquela conversa, aquela ladainha, que não sei o que, enfim. Tem um blur na mente, né? Mas eu lembro perfeitamente de sentar no carro com meu filho e falar, filho, o que aconteceu? Ele olhou para mim e falou, o professor me bateu. Nossa. E aí, eu falei para minha irmã, que era advogada, ela falou, você tem que fazer boletim. Eu falei, não, eu não vou fazer, porque eu não vou expor ele a isso, e porque eu tinha uma relação com a escola. Eu trabalhei na escola, a pessoa foi apoio do meu filho por 2 anos, mas... Eu acredito que era um dia que devia ter falado, hoje eu não estou bem, não vou trabalhar, e não falou. Aí eu ouvi isso. Mas foi bom um tempão e uma vez você vai... Não pode ter, né? Não Nenhuma justifico. vez. Basta você entrar no supermercado, pegar uma balinha, você virou bandido ladrão, e vai e preso. pronto. Você matou uma pessoa, é um erro que... O que eu fiz na época eu fui na Secretaria de Educação e falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, está aqui. A única coisa que eu vou pedir, tira essa pessoa dessa escola. Meu filho não pode mais ir na escola e ver essa pessoa. Burro, né, de fazer isso. Achando que eu estava fazendo a parceria. Porque aí o que aconteceu? Meu filho voltou para a escola. Aí ficou, um dia era um professor de apoio, outro dia era outro, vamos ver quem fica. Todo dia a escola me ligando, porque ele tá dando crise aqui agressiva. Todo dia, a coisa mais fácil era me ligar para mandar buscar.
eu ia explicar, vocês não podem fazer isso, não podem fazer isso. Só que o que acontece? A agressão, ele não é agressivo, ele não tem comportamento agressivo. Tem relatório de psicólogo que atendia ele na época, falando que ele fazia terapia em grupo, individual, e não tinha nada de comportamento agressivo. Porém, depois da agressão e das trocas, porque quebrou rotina, cada dia uma pessoa, e a criança ela não entra em momento de disrupção, não é de repente, não é um estalar de dedo e a criança dá uma crise. Algo leva ela a dar aquela crise. E na maioria das vezes é quebra de rotina, quando é na escola, né? Ou poluição visual e sonora. E aí houve alguns momentos dele dar uma agitada a mais e as pessoas não preparadas, que eu vi em vídeo depois, encurralava ele no canto, a professora segurou no braço de novo, aí ele empurrava a cadeira, jogava, se defendendo, né? E perdendo o controle. Por exemplo, vai pro recreio, ele ia sem um apoio, aí pensa num recreio, criança correndo, tanto de poluição visual, caos, aí bate o sino, as crianças tudo grita, o barulho do sino e volta tudo correndo e ele desassistido. Que aí foram me mostrar o vídeo dele jogando a cadeira. Eu falei, eu quero ver antes. Ele vem correndo sozinho, passa pela professora sozinho, entra na sala, derruba o colega no chão, isso tudo sozinho. Eu falei, uai, gente, mas ele tá desassistido. E num momento conturbado. Aí vocês depois encurralam o menino na parede, prende, que já é um problema gravíssimo, e ainda segura no braço. Enfim, os momentos dele nessa situação, eles me mostraram. Mas o momento da agressão, ninguém nunca me mostrou. Que eu solicitei e nunca Não teve apareceu. registro. E isso, para mim, foi desesperador. Porque escola não fez nada. Aliás, a escola até fez. Ninguém nem sabe disso, mas eu vou contar aqui, que eu descobri depois. A escola teve a capacidade de juntar todos os recreadores, fazer um boletim de ocorrência contra mim, falando que eu estava difamando a escola. Meu Deus. Desse jeito. Secretaria de Educação não fez nada. Tentou fazer uma reunião querendo me encurralar. Eu levei minha irmã advogada para me resguardar e estava com os meninos, né? Porque não tinha com quem deixar. Armaram situação ali de me passar a assustar, porque eu sou do conselho tutelar, vou retirar os meninos porque eles não podem ouvir. Eu falei, você tá louca? Falar conselho tutelar para os meus meninos, que foi retirado, que tem uma experiência, eles não tá doido. Fui embora. E aí, prefeitura não fez nada, secretaria de educação não fez nada, secretário de educação não fez nada. Eu fui na rádio, na TV, ninguém fez nada. Foi desesperador, que eu estava gritando socorro e nada aconteceu. E aí, depois disso, eu tive uma crise muito séria e resolvi ir para Guarulhos, São Paulo. Uma mudança drástica, Radical, né? só eu e os dois. Ah, mas você é doido? Sou e vou doido. Como que você vai fazer? Você é doido? Não, sou pai. Como que eu vou... Como você vai fazer lá? Como que eu vou pôr meu menino na escola, na rede municipal que aconteceu isso? E só de curiosidade, por que Guarulhos? Tinha um Eu ia porquê? perguntar isso também. Você Também tinha algum ficou com essa- amigo, algum familiar? Então, eu tinha ideia São Paulo, Capital. estado, por saber, por ler. Querendo ou não, São Paulo é mais evoluído no assunto autismo. A minha justificativa na família, que todo mundo questionava, foi até essa. Meu filho vai precisar de assistência a vida inteira. Sim. Como é que eu vou ficar numa cidade do interior de Goiás que está agindo de jeito? Que não quer ofertar, que não quer. Porque quando o profissional quer, é uma coisa. Por exemplo, quando eu falo assim que a gente fala do profissional de educação e os bons se doem, os bons são tão poucos que não atende 20%. Então, eu preciso falar dos ruins porque é a maioria. É inaceitável, por exemplo, aconteceu comigo. Entrar numa sala, ter uma professora já de idade, perto de aposentar, falar assim, qual que é o probleminha do seu filho? Nossa, eu não sei como atender ele, porque eu nunca tive um aluno assim. Então, não dá, sabe? É coisa que não dá mais. Então, sim, na época eu tinha uma amizade de muitos anos, que hoje a gente está até mais afastado, mas que mora lá.
em Guarulhos, então deu esse apoio ali no começo. Então tinha pelo menos um... Tinha uma desculpinha. Tem alguém ali. Não era do completo nada, né? Tem alguém ali. Se eu precisar, você fica calmo, porque tem alguém ali. Mas que também não era dependente, cada um tomou seu rumo e tá ótimo. Mas eu tive a experiência de ver o meu filho 10 meses sem nenhuma terapia, numa escola polo de inclusão, onde ele deslanchou e nunca teve uma crise. Então funciona, né? Funciona. Quando quer, funciona. Sim. E a escola, até hoje, a escola me ligou uma vez, em 10 meses, falando, você pode buscar ele hoje? Porque a professora regente não veio, a apoio mudou, e aí ele pediu para enxergar a garrafinha de água, que era a rotina dele, ninguém atendeu a rotina, ele deu uma desordenada. Você pode, em 10 meses, uma vez, e com essa justificativa Fatores toda. externos, né? Não era uma rotina frequente isso acontecer, né? Não, a quebra de rotina e as pessoas é tão simples. Assim, o ganho que a rotina traz para uma criança autista e o prejuízo que qualquer quebrinha traz, as pessoas parecem que não querem entender, porque é simples. Eu vou te falar como alguém que está completamente fora da situação. Eu acho que é difícil as pessoas entenderem de fato, porque não tem noção nenhuma do que é essa realidade, Douglas. E é por isso que é bom você vir aqui e ter essa generosidade de contar. Porque é igual eu brinquei, né, antes da gente começar a gravação. Eu falei, mas se você quisesse ter trazido, tá tranquilo. Aí os dois, não é bem assim. Não ia funcionar bem. Porque pra mim é algo, não é o meu dia a dia, não é a minha realidade. Então, eu de fato tenho dificuldade de compreender. Não, mas o que eu quis dizer, não querem compreender, é o âmbito escolar. Sim, mas até para Porque esse o seu querer entender é lindo e é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. Mas o ambiente escolar não tem que querer. Deveriam saber, né? Deve. Na verdade é uma Só que obrigação. assim, Né? Hoje, aliás, é uma obrigação. E só que assim, aí você vai ver lá, por exemplo, abre um concurso para ser apoio de inclusão, a exigência é um curso de 80 horas. Que ele compra na internet. Não serve para nada. Está cursando pedagogia, um curso de 80 horas. E provavelmente o conteúdo deve estar defasado e não deve formar ninguém. Muitos né? até compram pela internet, faz lá um cursinho de metade de um dia. E como certificado. Na verdade, assim, na área enfim, todas as áreas, a educação está muito claro isso para a gente. Na educação nós temos aquele que quer, mas que não tem condições de ter uma formação adequada, né? E nós temos aquele que não quer. Isso é fato. Isso é fato. A obrigação a escola tem que ser uma escola inclusiva. Inclusiva não é só enfiar o menino lá dentro. É dar todo o suporte para ele dos direitos que ele tem. E quando a gente pensa numa criança do espectro autista, vai além de ter uma rampa, né? Para a criança ter acesso. Nada, muito Né? pelo Não contrário, tem nada a muito ver pelo com contrário, isso, né? Nós não estamos... Barreiras ambientais são as menores. Nós temos barreiras atitudinais, que são as maiores. E coisa, às vezes, até simples, por exemplo. Na escola ali em Guarulhos, não tinha sinal. Não tinha o barulho do sinal. Que já muda tudo. Tudo. Né? É isso, a questão de poluição sonora, né? Na verdade, poluição não, vamos falar de uma forma mais técnica agora, né? Estímulos sonoros, estímulos visuais, estímulos olfativos, tudo isso influencia para uma pessoa com autismo. Né? E desorganiza. Né? Quando você está num lugar extremamente ruidoso, pode ser que para uma pessoa típica não faça diferença nenhuma. Né? Para uma pessoa atípica, isso totalmente desorganiza. O meu filho, por exemplo, ele tem sensibilidade auditiva. Se ele estiver na rua, passar um ônibus, uma acelerada alta de moto, assim, ele dá crise de tampar o ouvido, a ponto de machucar de tão forte que ele aperta. Então, é difícil. E as pessoas não imaginam que um simples barulho... Não imagino. E assim, é uma dor, não é porque ele é uma sensibilidade, então ele sente uma dor absurda. E assim, e falta realmente, de fato, preparação, que eu acho que talvez esse seja um dos grandes problemas que, infelizmente,
eu não estou justificando, eu concordo com o Douglas em gênero, número e grau tudo isso. Ou seja, realmente a maioria não quer ainda. Mas os professores são tão vítimas quanto as crianças. Por quê? Porque as nossas autoridades, os nossos governantes não estão nem aí para o que está acontecendo. É aquilo ali, joga o menino lá dentro, ok, isso é inclusão. E na verdade não é. Tá longe de Muito, ser, né? Então, assim, um dos pontos que realmente, além de toda a parte aí estrutural, tem uma parte comportamental que se espera também do profissional da educação. Situações como essa, né? Do filho que ele entrou em crise, existem até protocolos disto. Né? Não é abraçar o menino, não é segurar o menino, muito pelo contrário. Ele não pode ser segurado, ele tem que ser apenas conduzido, né? e dar segurança para ele. Só isso, ele vai se acalmar. Uhum. Mas nem isso é orientado aos professores. Para quem lida dia a dia com a criança, né? Com o estudante. E no ambiente escolar, numa situação dessa, sempre a criança autista tem uma determinada pessoa na escola que ela se sente mais segura e que vai conseguir acalmar a criança. Sim. Ou seja, sabendo disso, poderiam convidar essa voltar pessoa, lá né? na falta de vontade. E assim, a gente vê que realmente o problema está nas cabeças. Porque assim, eu aprendi, desde quando eu entrei, na primeira escola que eu trabalhei, eu aprendi isso. Se o apoio do meu filho errou e agrediu ele, errou a coordenação, errou a direção, Claro. errou todo mundo de cima. Sim. É responsabilidade, cascata, né? E quando eu falo, o problema tá nas cabeças, por exemplo, tinha uma mãe num grupo que eu tava indignada porque o filho adolescente, ela é mãe de 3 autistas Nossa. e já adolescente. Um deles tem sensibilidade auditiva, precisava usar o fone e o diretor, por não querer, não autorizava o menino a usar o fone na escola. Como se fosse uma escolha, né? Isso, Não quero que você use o fone. Além disso, não é escolha, é direito. Gente, realmente a gente tem assunto para vários episódios, tá? Uns 2 meses de No mínimo, podcast. Mas assim, né, acho que o nosso tempo aqui, dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores também, né? Vamos deixar um pouquinho para os próximos episódios aí. Eu já quero convidar de antemão, né? Vocês dois, Douglas, Dr. Teia, para estarem aqui no Endcast mais vezes, para a gente trazer mais informação de qualidade para as pessoas entenderem um pouquinho mais, né? E poderem ser mais úteis, né? Na condução de pessoas com autismo, né? Não vamos falar nem só das crianças, né? Mas de pessoas com autismo, né? Sem dúvida nenhuma. Eu já tive algumas vezes algumas abordagens em supermercado, assim, da pessoa interessada sobre o assunto, e às vezes falando essas particularidades. Eu já até cheguei a comentar assim, uma moça falou assim para mim uma vez, o meu sobrinho é autista, mas ele não gosta de pessoa, ele falando mal, sabe? Ele não gosta de pessoa, não sei o quê. Eu falei assim, mas é comum, você também não gosta de todo mundo. Uhum. Eu também tenho as coisas que eu não como. Por exemplo, meu filho tem sensibilidade com algumas texturas. Inclusive, são as mesmas que eu não como. Mas assim, aí eu expliquei para ela. Você também não vai gostar de todos os barulhos. Então, cada um tem suas particularidades. As deles são um pouquinho mais elevadas e precisam ser vistas com uma lupa, né? Uhum. Porque traz uma crise, traz uma dor, por exemplo. Ninguém imagina, quem não vive o autismo, que cortar a tesoura no cabelo é uma dor física. Nossa. A unha é uma dor imensa. São detalhes, né? Porque a sensibilidade, né, da pessoa com autismo é muito maior, é potencializada. É tudo potencializado. Então, para cortar a unha é um desafio, por exemplo, para quem tem essa sensibilidade. Muito. Cabelo, né? E aí é um Às vezes tem trabalho. situações que até roupa incomoda. Que coisa, né? Realmente é necessário a gente falar sobre isso. O meu filho tem do olfato, ele sente muito cheiro, mas assim, a nível de você abrir uma azeitona na cozinha lá da sala e falar, azeitona. Que impressionante. Aí você imagina um mau cheiro perto desse menino. Não Como é passa que ele não despercebido sente? mesmo, né? Sim, fica potencializado. Uma potência.
Bom, temos então pautas e mais pautas. Eu quero Bastante. falar mais sobre tudo isso com vocês. Mas Bastante. pro episódio de hoje eu quero encerrar, Douglas, te fazendo uma proposta que a gente viajar no tempo. Não sei se você chegou a ver em algum dos outros episódios do Endcast, mas eu procuro, né, trazer aqui no finalzinho do Endcast uma volta para o seu passado. Então eu queria que com toda essa vivência, com toda essa experiência de vida que você tem, com a experiência de ser pai de 2 meninos, você revisitasse o Douglas criança. No momento da infância que você quiser. Né? Você ter a oportunidade de pausar o tempo aqui e lá nesse momento da infância e o Douglas de hoje olhar para o Douglas criança e ter a oportunidade de falar uma mensagem, de dar uma notícia ou de um conselho, enfim. Falar alguma coisa para esse Douglas criança. Que coisa seria essa? Não, antes de te responder, eu vou falar que pra mim, eu sou... eu assisto muito o RuPaul, né? E o RuPaul faz isso, e você me fazer isso, me levou lá, falei, tô naquele lugar agora. Que bom. Mas assim, eu confesso, eu tive uma infância feliz, rodeada de amor, mas algumas partes da minha infância eu nem volto. É coisa pessoal, sentimental. Nunca eu sofri nada, tive sempre amor do meu pai, da minha mãe, mas a gente nunca teve aquela relação extra que alguns pais e filhos conseguem de cumplicidade, por questões da família ser cristã, muito rígida, e ter a questão da minha preferência sexual, que é outra coisa. Não é nem preferência, eu prefiro dizer gosto sexual. Uhum. Porque as pessoas falam. Antes falava que era. Orientação? Não, tem um antes. De orientação tinha um antes. Eu não vou saber Eu não falar lembro, mas também. nem orientação eu não gosto, porque eu fui orientada a ser hétero a vida inteira. Então eu não Que gosto é gosto dessa palavra. mesmo, pô, né? Então a gente tem essa arranhadura ali. Então, e eu fui entender isso depois de adulto. Eu olhando hoje para eu lá atrás, eu diria que o que eu senti falta eu vou ter quando eu tiver meus filhos. Essa relação mais intimista, eu consegui, sabe? Aquilo que eu sonhei lá pequenininho, que alguém que eu pudesse realmente ser 100% Contar. eu, sabe? Eu não preciso respeitar regras Para ser aceito. para ser aceito e amado 100%. É meus filhos. Então, se você olhasse hoje no Douglas criança, o que você falaria para ele? Você vai conseguir. Lá na frente vai ser 2 anjinhos. Uau! Bonito, hein? Muito. E pro Dr. Teia, se você pudesse, Vou Fabrício, pensar nisso agora. se você pudesse se revisitar lá, eu tô criança. tentando ver alguns momentos, assim. Eu acho que eu falaria pra ele assim, calma, que tudo vai dar certo. Uau. Eu tinha muita ansiedade, muito medo e queria muito que as coisas acontecessem pra ontem, né? E demorei pra entender isso. Não faz muito tempo, não. Então acho que eu falaria isso pra ele. Assim, calma que vai dar tudo certo. Uau. Bonito demais de ouvir vocês dois, gente. Curtiu o papo, Douglas? Muito. Seja bem-vindo sempre, viu? Também gostei obrigado, muito de conhecer a muito. sua história, sua generosidade. Tenho certeza que muitos outros pais vão ganhar muito, né, em conhecer a sua história, e alguns que querem ser pais também podem se fortalecer com isso, né? Eu sempre falo assim, a história da adoção e autismo, quando alguém me pergunta assim, como que é? Eu tenho interesse, eu paro tudo que eu estou fazendo para falar sobre o assunto. Agora, a adoção, por exemplo, eu não saio falando assim, procura adoção. Não, só quem me procura eu falo. Autismo também, igual lá em Guarulhos. Já aconteceu várias vezes, mas lá onde eu morava agora, uma mãe com 2 crianças, pequenininho, menor, suspeito de autismo, a menininha também, TDAH, mais para autismo, desesperada, aí ela viu meu filho com um cordão, coisa que a gente não tinha costume de usar, passou a usar mais lá em São Paulo, e é uma bênção. Muito importante. É importante porque, voltando a isso, né? O autismo não tem cara. Então é uma forma de você identificar.
E é importante, sim, nós temos que ter realmente essa prática e esse costume de identificar. Não é rotular, é identificar, é diferente. E eu tinha essa dificuldade, sabe? Até que eu tive essa experiência em São Paulo, e aí responde aquela pergunta lá atrás, por que São Paulo? Porque eu sabia que lá era mais evoluído nesse sentido. Então, ela viu, falou, eu fiquei horas, todo dia eu sentava 1 hora falando para ela, mandando podcast sobre o assunto, tá? Então, assim, dois assuntos que eu paro, que eu estiver fazendo na hora. Eu já parei em shopping para passar telefone de neuro. Tô desconfiado que meu sobrinho é autista. Toma aqui, ó. Faz isso, vai por esse caminho. Procura esse, que são ótimos. E quem quiser fazer essa abordagem, quiser conversar com o Douglas, pode divulgar o seu Instagram aqui, Douglas? Pode, é só me procurar lá no nosso Instagram. Eu falo, nossa, que eu posto muita coisa minha e dos meninos, né? Ele mostra lá também com dicas de culinária. Olha só. Eu queria até mostrar mais, sabe? De vez em quando eu falo assim, vou focar nisso aqui, mas aí a rotina puxada só dura 1 mês, por aí. Mas é @3.cor.ações. 3 corações. E aí esse nome tem toda uma história, né? Somos 3 corações, 3 cores, 3 ações. Então Que bonito. @3tes.cor.ações. Isso. Procurem o Douglas lá, quem quiser saber mais. Não procuro café, porque de vez em quando o povo vai marcar o café e me marca. Não é o café. Boa. Não Aliás, patrocina nós, né? Três Corações. Já que, né? E para encontrar o Dr. Fabrício? Dr.Fabrício.Vieira. Doutor abreviado? Doutor abreviado. DR, né? Dr.Fabrício.Vieira, né? Lá, dicas diárias, né? Sobre autismo, sobre, né, como buscar seus direitos, tanto na parte aí do TEA, PCD, a área da saúde também, a gente tem trabalhado bastante, previdenciário, que ainda está no meu DNA e eu não quero jamais também deixar dele, mas hoje realmente a maior parte do meu trabalho é realmente direcionado para autismo e PCD. Né? E tem lá dicas também do dia a dia. Quero convidar o pessoal, quem está nos assistindo aí, nós temos agora um canal, né? Eu quero, inclusive, antes desse convite, parabenizar, porque assim, sou fã de carteirinha, né? Já acompanho esse canal de vocês, né? O Lineker, que está ali por detrás das câmeras, também recebe meus parabéns aí. Um trabalho maravilhoso. Divulga aí, doutor. Na verdade, então, nós temos um programa, né, dentro do canal de Aletou, que é o programa Dr. TEA, e que nós estamos trazendo aí diversos convidados para tratarmos também do TEA, que realmente é o nosso propósito, mas das diversas áreas aí, tanto da sociedade, da saúde, da educação, do direito, né, relacionados aí aos diversos assuntos e sempre levando essa questão do TEA. Em breve nós vamos ter aí uma novidade muito bacana, nós vamos ter um convidado especialíssimo. E então, quem está nos assistindo um spoiler, né? Hoje, nós estamos no finalzinho do mês de abril e essa gravação vai ser no começo do mês de maio. Show. De um grande expoente aí no autismo. Ele é autista. Recentemente foi no programa do Marcos Mion e vamos gravar um podcast com ele. Uou. Eu acredito que vai ser muito bacana. Então já fica a dica pra galera acompanhar. Fica a dica aí. Tem diversos seminários que eu vou estar participando também. E aí eu vou convidando o pessoal em todo o país. E isso é uma honra e um orgulho muito grande. Nunca me imaginei nessa posição, né? Então estou muito feliz e quero, né? Já fica o meu convite aí também. Quero que você, André, esteja lá no Dr. TEA nos nossos próximos episódios, trazer toda essa experiência, né, como profissional, como gestor. Isso é importante a gente saber também, né? Já tá. Como gestor de equipe, como pai, né, como marido, como filho. Eu quero muito isso, conhecer também a pessoa. Que bom. Eu acho que isso é muito importante, então tá feito o convite. Quero Obrigado, você lá em breve conosco. Uma honra mesmo. Fico muito feliz de poder participar dessa conversa aqui hoje com vocês dois, que são pessoas que agregam demais, né, que sabem do que estão falando, e deixar as portas abertas para que vocês voltem sempre, tá bom?
Muito obrigado. Esse foi o Endcast de hoje, galera. Nossa, é só emoção, né? Não, e eu já tô favoritando aqui mais 2 canais pra eu assistir. Isso. Podcast. Então é isso, galera. Esse foi o Endcast de hoje. Um episódio mais do que especial. Para você que assistiu e gostou, lembra de deixar o seu gostei aqui, né? De alguma forma, não sei por onde você está acompanhando, mas pode ser no curtir, no gostei. Se você acha que esse conteúdo pode beneficiar outras pessoas, encaminha no grupo do Instagram, no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, seja por qual meio for, né? No Facebook, tem tantas hoje comunidades, né, que se ajudam, se amparam. Coloca esse material à disposição de outras pessoas, assim como o Douglas comentou que já faz, né? Isso pode mudar a vida de alguém, né? Então fica o nosso convite aí para você fazer a sua parte e espalhar conteúdo bom. E se você ainda não é inscrito no canal, pô, ajuda nós, né? Tem que inscrever, não tem? Inscreve aí. Valeu, galera. Um beijo no coração. Até o próximo episódio. Fui. Valeu, gente. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Douglas.